Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês que estão na segunda série. E antes de nós começarmos a nossa aula, é claro que eu vou dar aquele recado. Não esqueçam de entrar no Classroom, fazer as atividades, porque as atividades também vão valer como presença para vocês, isso é muito importante. Se você não tem acesso ao Classroom, está assistindo às nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, entre em contato com a sua escola para você ver se você tem atividades para serem feitas. E eu gosto sempre de lembrá-los. As atividades é uma forma de aprendizagem. É um momento que você vai ter para ver se você conseguiu compreender aquilo que foi transmitido aqui pelas aulas. Ok? Mas vamos então iniciar a nossa aula de hoje e ver os nossos objetivos. Primeiro, compreender como se faz um resumo. Acredito que nesse período escolar de vocês, até hoje, em algum momento um professor pediu para vocês fazerem um resumo. Será que você sabia fazer o resumo? E nós vamos reconhecer o uso dos adjuntos adnominais nos textos, vai ser a parte da nossa reflexão linguística, ok? Começando. Resumo. Você costuma fazer resumos? Sabe fazer um resumo? São perguntas importantes. E eu vou acrescentar mais uma pergunta para vocês e gostaria que vocês respondessem. O que é um resumo para vocês? Então, você costuma fazer resumo? Sabe fazê-lo? Mas o que é um resumo para vocês? Um tempinho para vocês responderem e eu volto com a nossa resposta. Então, conseguiram responder aí? Lembraram o que é um resumo? Vocês costumam fazer muito esse resumo? Talvez você não faça o resumo escrito, mas você pode muito bem contar uma história para alguém de alguma coisa que aconteceu, então você está resumindo isso para alguém. Nem sempre esse resumo vai ter relação com a escrita. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente faz muito resumo. Mas vamos ver. O que é um resumo? O resumo de texto é um mecanismo em que se aponta somente as ideias principais de um texto-fonte, de forma que é produzido um novo texto, no entanto, de maneira resumida, abreviada ou sintetizada. Em outras palavras, o resumo é a compilação de informações mais relevantes de um texto original e não uma cópia. Olhem como essa informação é importante. Resumir não é você copiar um trechinho de um parágrafo, pular uns 2, 3 parágrafos e copiar mais um trechinho. O resumo, ele não é
uma cópia. É isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, certo? Podemos fazer o resumo de um livro, por exemplo, um capítulo, um conto, um artigo e outros tipos de textos. Alguns especialistas apontam que o resumo deve conter pelo menos 30% do documento original. Então, eles apontam isso. Então, por exemplo, se o texto original tem 10 páginas, o resumo ali, de acordo com esses especialistas, teria umas 3 páginas, que seria esses 30%. Trouxe para vocês a metáfora do edifício, para vocês refletirem a respeito disso. O que será que é essa metáfora do edifício? Você já ouviu falar sobre isso? Olhem bem para esta imagem que nós temos aqui e o que será que essa imagem nos transmite? Essa imagem está linear? Está acontecendo alguma coisa? O que será que é essa metáfora do edifício? Vou dar um tempinho para vocês pensarem ou até mesmo pesquisar, se for o caso, e eu volto para a gente continuar. Então, voltamos aqui com a metáfora do edifício. Mas o que será que essa metáfora do edifício tem a ver com a produção de texto? Querem ver? Com o texto é a mesma coisa. Se não for bem planejado, ele não dá conta de seu objetivo no social. Então, assim como um edifício, ele precisa ser bem planejado para ele se estruturar, se manter em pé. Se isso não acontecer, vai cair, vai estragar, vai desandar essa construção. A mesma coisa é o texto. Lembrando que escrever um texto é construir um texto. E hoje nós vamos praticar esse resumo. E como que nós vamos fazer esse resumo? Nós vamos imaginar que colocaremos esse resumo no jornal da escola, ok? Nós vamos pensar sobre isso. Para isso, vocês vão responder essas questões. Lembrem-se, nós vamos fazer isso para o jornal da escola, ok? Com a finalidade da escrita do gênero resumo, então para que serve o gênero resumo? Quem serão os possíveis leitores do meu texto? Volto a lembrá-los que nós vamos colocar esse resumo no jornal da escola. Onde que ele vai circular? Quais são as marcas linguísticas muito utilizadas no gênero resumo? Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem estas questões e eu volto para explicá-las e a gente continuar a falar do resumo.
Então, conseguiram responder a essas questões? Vou lembrá-los novamente que nós vamos produzir esse resumo e vamos colocar no jornal da escola. Mas por que você fala tanto disso, professor? Porque essa informação nos ajuda a responder as questões. Olha lá. Qual a finalidade da escrita do gênero? Publicar no jornal da escola. Quem serão os possíveis leitores do meu texto? Então eu vou pensar o quê? Se vai ser publicado no jornal da escola, eu vou pensar quais são as pessoas envolvidas na escola. E, possivelmente, serão os estudantes e também os professores. Onde vai circular? Vai circular dentro da escola. E quais são as marcas linguísticas? Então, como que esse texto tem que ser feito? Muito utilizadas no gênero resumo. Tem que ter uma linguagem clara e objetiva, ordem direta e forma impessoal. E ele tem que seguir à risca ali o que estava escrito no texto original. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba colocando a nossa opinião na hora de fazer um resumo. Primeira coisa, leia atentamente o texto original. Então aqui eu tenho o texto que eu trouxe para vocês, que é com ele que nós vamos trabalhar o resumo. O texto chama A Rosa e o Sapo. Existia uma rosa vermelha que todo mundo dizia que não havia flor mais bonita no jardim. A rosa se emocionava quando a elogiavam. No entanto, ela queria que a vissem mais de perto. Não entendia porque todos a observavam à distância. Um dia, ela percebeu que a seus pés sempre estava um enorme sapo escuro. Ele não tinha nada de bonito, com sua cor opaca e suas manchas feias. Além disso, seus olhos eram bem esbugalhados, assustando a todos. A Rosa entendeu que as pessoas não se aproximavam por causa desse animal. Imediatamente, ela ordenou que o sapo fosse embora. Ele não percebia que dava a ela uma imagem negativa. O sapo, muito humilde e obediente, aceitou prontamente. Ele não queria incomodá-la e então foi embora. Alguns dias depois, a rosa começou a se deteriorar. Suas folhas e pétalas começaram a cair. Ninguém queria mais olhar para ela. Perto dela passava um lagarto que a viu chorando. Ele perguntou o que estava errado e ela respondeu que as formigas a estavam matando. Então o lagarto disse o que a rosa já sabia. Era o sapo que comia as formigas e mantinha a sua beleza. Interessante esse texto, né, para a gente refletir em algumas situações. E nós vamos fazer a seguinte coisa, marcar as principais ideias do texto. Então, vocês vão retirar quais são as principais ideias do texto. Vou deixar o texto aqui para que vocês façam essa marcação das principais ideias, retirem aí no caderno quais são as principais ideias do texto e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram retirar as principais ideias? Vamos dar uma conferida? Então, quais são as principais ideias? Existia uma rosa vermelha. Essa rosa vermelha era a mais bonita no jardim. E as pessoas, né, os animais ali, a elogiavam. Queria que a vissem mais de perto. A rosa queria que ela fosse vista mais de perto. A observavam à distância. A seus pés sempre estava um enorme sapo. Ele não tinha nada de bonito. A rosa entendeu que as pessoas não se aproximavam por conta desse animal. Então, são as informações mais importantes desse trecho. No outro, eu tenho assim: então a rosa ordenou que o sapo fosse embora, ele não queria incomodá-la e foi embora. Depois, a rosa começou a se deteriorar. Nesse meio tempo, passou um lagarto que a viu chorando, perguntou o que tinha de errado e as formigas estavam matando. O lagarto então diz que era o sapo que comia as formigas. Essas são as ideias principais do nosso texto. Agora, eu vou fazer junto com vocês para a gente sublinhar as palavras-chave. Então vamos lá. Quais são as palavras-chave? Rosa vermelha, bonita, elogiavam, perto, à distância, pés, sapo, nada de bonito, rosa entendeu, pessoas não se aproximavam. Sapo, embora. Rosa, deteriorar. Lagarto, chorando. As formigas, matando. Sapo comia formigas. Então, essas são palavras-chave para que eu faça o meu resumo. Então, a gente já sabe o que está acontecendo, qual era o motivo de ela chorar, por que não chegavam perto dela, tudo isso a gente já sabe, utilizando aqui as palavras-chave. Nós precisamos o quê? Ter o poder de síntese, reescrever de forma coesa e coerente. Então, na hora de reescrever, eu vou pensar ali em alguns conectivos para eu utilizar. O que você vai fazer agora? Resumir o texto A Rosa e o Sapo. Esse texto, lembrando, vai ser publicado no jornal da escola. Então, eu vou colocar ali uma linguagem direta, uma linguagem simples, mas que resuma todo o meu texto, ok? Vou dar um tempo para vocês fazerem esse resumo e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram colocar no papel as ideias desse texto da rosa e do sapo? Como que ficou o seu resumo? Você precisou reestruturar? Você lembrou do texto para você escrever? Muito bem. Coloquei aqui para vocês uma ideia do possível resumo, tá? Uma rosa era sempre elogiada, mas as pessoas não chegavam perto. Sempre havia um sapo em seu pé. Mandou ele embora. Ela começou a morrer porque as formigas começaram a comer. Um lagarto aparece e pergunta o porquê dela chorar. Ela explica e ele fala que o sapo comia as formigas que mantinha sua beleza. Viu como ficou bem simples o nosso resumo e bem curtinho, mas que contou exatamente toda a história? Essa é a ideia do resumo, ser direto, mas abarcar tudo aquilo que o texto traz, ok? E vamos falar da análise linguística, nós vamos fazer uma reflexão linguística que estava lá nos nossos objetivos, lembram? Existia uma rosa vermelha que todo mundo dizia que não havia flor mais bonita no jardim. Você sabe me dizer o que são essas palavras em destaque? Você consegue me dizer o que são essas palavras? Será que você vai lembrar daqueles nossos objetivos? Vou dar um tempinho só para você dizer isso, escrever isso e eu já volto. Como vocês são espertos, eu tenho certeza que vocês lembraram dos nossos objetivos da aula de hoje e escreveram o quê? Que se trata de adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? O termo que determina, especifica ou explica um substantivo, por isso adnominal, junto com o nome, no caso substantivo. Ele possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Esse é o adjunto adnominal. Então, por exemplo, aqui, ó, a paciente, que é a paciente, professora. Explicava, quem explicava? A paciente, professora. Os dois, então eu tenho um numeral, o quê? Conteúdos. Tudo que adjetiva o nome. Então, ó, qual é o nome que está sendo adjetivado? Professora. Qual é os números dizem respeito a qual palavra? A conteúdos, adjunto adnominal, certo? Ele vem junto com esse nome. Atividade 2. Destaque na tirinha os adjuntos adnominais e diga a que substantivos eles se referem. Vou dar um tempinho para vocês lerem a tirinha, encontrarem esses adjuntos e dizer a que eles se referem. E eu já volto.
Encontraram os adjuntos adnominais? Vamos conferir? Primeiro, vou fazer a leitura. O arqueologista retira uma fina camada de sedimento. E olhem só, um fóssil. Amigo, tá a fim de ganhar uma maldição antiga? É o que o Garfield diz. Quais são os adjuntos adnominais que eu tenho? Qual é aquilo que vem junto com o substantivo? O uma, o fina, o de sedimento, uma e antiga. Tá vendo como eu tenho ali até características? Substantivos que eles estão relacionados à palavra arqueologista, camada, fóssil e, por último, a palavra maldição. O que eu preciso saber? Que o adjunto adnominal vai vir junto com um nome. Isso é importante, ele vai dar ali características para o meu nome. Identifiquem a alternativa em que todos os termos destacados têm a função de adjunto adnominal. Letra A. As funcionárias estavam absolutamente impossibilitadas de reagir. Traga-o até aqui com todas as bagagens. Belíssimas gravuras foram vendidas por eles. Eles chegaram muito tarde e jantaram sozinhos. E os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. Onde será que nós temos adjuntos adnominais? Os pareceres dos técnicos lhe foram plenamente favoráveis. Função do adjunto adnominal ali nas minhas frases. Atividade 3. Na passagem, a bochecha grande permite que o ar entre enquanto ele está mastigando. O adjunto adnominal grifado, ou palavra grande, explica a bochecha, caracteriza a bochecha ou determina a bochecha. Um tempinho para você encontrar a alternativa correta e eu volto. Atividade extremamente fácil, né, pessoal? Então, o que eu tenho como resposta? A palavra grande caracteriza a bochecha, uma característica para a bochecha. Então, vem junto ali com um substantivo. No segmento, com o dog de Bordeaux, dogo argentino e o boxer. O adjunto adnominal sublinhado indica. Então, agora eu vou ali no de Bordeaux. O que ele indica? Alternativa A origem do dog. Alternativa B, uma qualidade do dog. Uma especialidade do dog é o que eu tenho na alternativa C. Um tempinho para você encontrar essa resposta e eu volto.
Conseguiram encontrar a resposta? Mas esses exercícios que eu estou passando para vocês estão muito fáceis, né? Mas é só mesmo para a gente ir praticando e lembrando que existem esses adjuntos adnominais. Claro que a resposta correta é a origem do dog. Então lá, o de Bordels, ele é a origem desse dog. Continuando. Observe os pronomes destacados nas orações. Em seguida, assinale aquela em que o pronome desempenha a função de adjunto adnominal. Então, agora, o pronome vai exercer a função de adjunto adnominal. Letra A, pois eles conseguem manter os dentes cerrados. Letra B, e respirar pela boca ao mesmo tempo. Letra C, isso acontece, por exemplo, com o dog de Bordels. Um tempinho para vocês chegarem a essa conclusão e eu volto. Então, chegaram à conclusão? Acredito que vocês chegaram à conclusão. Por quê? Porque eu tenho aqui o eles como um sujeito, né? Ele é o sujeito ali da minha oração. Ele não está junto ali com o nome. Olha só, a alternativa B. E respirar pela boca, o pronome é o mesmo, tá? Que caracteriza ali o tempo. Esses são os adjuntos adnominais que a gente treinou um pouquinho nesta aula. Vamos para umas dicas para vocês fazerem um resumo bem feito. Fazer a leitura inicial do texto sem se preocupar em separar nada. Então, primeiro, só leia o texto. Uma segunda leitura, você vai sublinhar as palavras importantes que serão utilizadas como base para o seu resumo. Lembra? Nós fizemos esse exercício hoje, na aula de hoje, a gente sublinhou algumas palavras. Selecionar os fatos ou ideias mais importantes, então isso é extremamente importante, saber o que é importante naquele texto. Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas, lembrando que a linguagem é sempre direta. Usar linguagem clara e concisa, então a linguagem sempre clara. Manter a linha principal do texto, ou seja, a ideia do texto. Não usar frases do autor original, porque a gente não está fazendo uma cópia, lembram? Transformar discurso direto em discurso indireto. Não exprimir opiniões pessoais, isso é extremamente importante. E à medida que for resumindo, vá lendo o texto para ver se está ficando com sentido quando comparado ao texto inicial. Lembrando que você vai fazer do texto inicial, então você tem que ser coerente com aquele texto inicial. O que nós vimos hoje, por falar em resumo, vamos resumir a aula de hoje. Estudamos o gênero resumo e vimos também que os adjuntos adnominais são termos acessórios que caracterizam, determinam ou individualizam o substantivo de uma oração. Tudo isso nós vimos na aula de hoje. Espero que vocês
tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido a fazer um resumo e, por hoje, nós ficamos por aqui.